No Evangelho de João, capítulo 3, a palavra de Deus está falando sobre o novo nascimento. Sobre um homem por nome Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus, tipo fariseu. Ele era um homem influente do Sinédrio. Ele era um homem instruído teologicamente pela lei judaica. Jesus, no capítulo 3:10 de João, chama ele de mestre de Israel. O fato de Nicodemo ter ido procurar Jesus à noite, talvez por temer a sua reputação. Então ele procurou Jesus à noite, talvez também foi pelo ato da incerteza, de dúvida, talvez uma dúvida, assim. Aí eles preferiram procurar Jesus ocultamente. Dá-se a entender que Nicodemos ele tinha tudo, ele tinha conhecimento, tinha leitura, tinha recurso, mas ele não tinha o mais importante, que era a segurança, a convicção, a certeza de que ele estava certo, de que apenas ser um doutor, ser um mestre, seria o suficiente para garantir a segurança da vida eterna. Então ele se caminhou, se direcionou até Jesus e perguntou para Jesus, com referência à vida. E ele inicia a palavra dizendo a Jesus: no versículo 2, ele pergunta: Rabi, sabemos que és mestre em vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, Deus não for com ele. Aí Jesus disse: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando com Nicodemo no natural de Deus, mas Nicodemo ele entendeu no sobrenatural, ou melhor, Jesus estava falando com Nicodemo no sobrenatural de Deus. Nicodemo estava entendendo o natural do homem. Aí ele perguntou para Jesus: como pode um homem sendo velho nascer? Pode voltar ao ventre materno nascer? Aí Jesus disse: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus estava dizendo a Nicodemos: aquele que não nascer da água, nós sabemos que a palavra de Deus ela é como a água. Isso é uma suposição, uma comparação. Jesus está falando sobre o batismo, do nascer da água, do batismo, ou da palavra. Para mim, a palavra é ela que faz a limpeza interna na vida cristã. Ela que modela, ela que muda a história através do conhecimento. No capítulo 5, 39 de João, Jesus falou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter dela a vida eterna. Então ela é que modela, ela é que muda a história do homem. É a Escritura. Então aquele não nascer da água, quando você toma banho, você está lavando o seu exterior, seus águas de sabão. Quando você está meditando na palavra, você está tirando a sujeira do seu coração, porque a palavra, ela é como uma navalha que corta o que está errado. Ela é como uma vassoura, ela varre a poeira, o que está sujo no coração, porque ela revela a veracidade do amor de Deus. É a palavra, é ela que muda. Então,
Quando ele disse assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver de Deus. Nascer do Espírito, eu creio, que seja uma transformação. Gálatas capítulo 5, o apóstolo falou sobre, o apóstolo Paulo falou sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ele recebe moderação, mudança de vida, transformação. Isso significa que a sua forma de ser vai mudar. Até então você era como uma pedra bruta. Você era como um animal selvagem, não domado. Como um cavalo, como um boi. Um boi ele pode ser bravo, mas depois que você toma ele, você faz dele o que você quer. Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é bruto, ignorante, não procura, não compreende as coisas do céu. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, que ele nasce de novo da água e do Espírito, aí ele muda a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de andar, até os ambientes que ele vai muda. Ele não entra em qualquer lugar, ele não participa de qualquer coisa, de qualquer cerimônia, porque ele sabe onde coloca o pé. Ele vai colocar o pé justamente naquele lugar que não predica a sua vida espiritual com Deus. Porque é interessante que sabemos que a vida espiritual ela tem um vínculo com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus comunica com o Espírito do homem para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus. Jesus, ele falou com Nicodemos, no versículo 6, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É claro, Nicodemos ele foi formado pelo homem, ele surgiu da carne, do prazer entre um homem e uma mulher, e foi formado, embora quem forma os ossos no ventre é o Todo-Poderoso, mas quando o casal se une, eles geram, eles reproduzem. Isso é um dom de Deus, porque Deus criou e disse para Adão crescer e multiplicar. E aí é formado dessa forma, o ser humano é formado como um animal qualquer. Cresce e multiplica através de uma relação íntima entre homem e mulher. Agora, o novo nascimento é diferente. Ele não depende de relações íntimas com o homem, mas uma relação íntima com Deus. Esse é o nascer no Espírito. Se você quiser ter uma relação íntima com Deus, mas viver intimamente com o mundo, é claro que você não vai ter nunca relação com Deus e nunca vai chegar a lugar algum. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se você pratica coisas do mundo, você não consegue se relacionar com Deus. Romanos capítulo 12, o Senhor diz que não vos conformei com este mundo, mas transformai pela a renovação do vosso entendimento. Então, o novo nascimento é isso. Você se relacionar com Deus através de um novo entender, de um novo comportar, de uma nova posição de ser. Você não pode servir a Deus e servir o diabo. Lá em 1 Coríntios, capítulo, parece que é capítulo 1, 22, 21, 22, no capítulo 10, né? Aí você não pode colocar duas mesas, uma mesa para Deus e uma mesa para o diabo. Ou você coloca uma mesa para Deus, ou você coloca a mesa para o diabo, como disse o profeta Elias, ali para os profetas de Baal, para Israel. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Por que cochearei entre dois pensamentos? Se é Deus, sirva. Se é Baal, sirva. Ou então, se você acha que Baal vai ser o Deus, então sirva a ele. Agora, se você acha que Deus é Deus, então sirva a Deus. Agora, Deus não faz meia com ninguém. Para você servir a Deus, você precisa deixar Baal. Para você servir a Baal, você precisa deixar Deus. Então, não tem como você seguir Baal e seguir a Deus. Como que eu vou seguir essa caneta e a Deus? Eu vou seguir essa caneta e essa lapiseira? E como? Ou eu sigo essa lapiseira, ou eu sigo essa caneta.
Ou você segue a Deus ou você segue Baal. Você não pode servir dois senhores. Mas você vai aborrecer um. Então é isso que disse o profeta. Porque cochear em dois pensamentos. Então, é a realidade do novo nascimento. Isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Porque nascido da carne é carne. Porque nascido da carne vive no mundão. Pratica as coisas do mundão. É satisfazer os prazeres do mundão. Você que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Obedece a palavra do Senhor nosso Deus. Para que possa ter vida. Louvado seja Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito isso, necessário você nascer de novo. Necessário você nascer de novo. Não se maravilheis, Jesus disse a Nicodemo. Mas é preciso você mudar de vida, se transformar, se tornar uma nova personalidade. Você precisa ter uma nova forma de pensar, de ser e de agir. Você não é mais aquela, você não pode ser como antes. Porque tudo se fez novo. A palavra diz, se alguém está em Cristo, 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Isso significa que você deve deixar tudo. Você deixa tudo para seguir a Cristo, ou deixa Cristo para seguir a tudo. A escolha é sua. É o que Jesus disse para Nicodemos. A escolha é sua. Ou deixa tudo para seguir a Cristo, ou deixa Cristo para seguir a tudo. Então o Zaqueu escolheu deixar tudo para seguir a Cristo. Ele disse, Senhor, eu devolverei quadruplicado aquele a quem eu roubei. Jesus disse assim, hoje veio salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Se você é filho de Deus, é filho de Abraão, deixa a salvação fluir na sua casa. A casa, o seu coração é a casa, é o templo do Espírito Santo. Deixa a salvação fluir na sua vida. Que Deus nos abençoe.